O contrário também é verdade. This is a journey into sound. Olá, hoje temos como convidados Carlos Antunes e Desiré Pedro, ambos arquitetos do Ateliê do Corvo. Bem-vindos. Para iniciar a conversa e apresentar-vos um pouco a quem ainda não vos conhece, gostaria de referir a pluralidade de projetos e áreas em que trabalham, porque para além dos projetos de arquitetura, também desenvolvem projetos de design e têm trabalhos de cenografia, fazem parte do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, a qual organiza a Bienal de Coimbra. Gostaria também de salientar a vossa prática constante nas artes e a sua divulgação. Aliás, ainda há poucos dias foi-vos atribuído o Prémio AICA, em conjunto com o artista Eduardo Batarda, como reconhecimento do vosso contributo para a arte e cultura. Gostaria então de questionar a influência que desenvolver estes projetos em paralelo e estar tão ativos nestas áreas de artes tem posteriormente na arquitetura que projetam e qual a vossa perspectiva acerca da fusão e mutualidade destas artes. É uma pergunta muito complexa numa pequenina questão. São muitos temas aí abordados. Comecei a falar, não sei se o Carlos quer falar, mas a questão que tu colocas é da maneira, de que modo é que as várias disciplinas interferem umas com as outras e se contaminam e permitem abordagens distintas. Acho que há uma coisa que nós, e tu dizes que nós trabalhamos em vários campos disciplinares, mas nós temos presentes, para nós, temos isso muito claro, que os campos disciplinares da arquitetura, da arte, do design, são específicos, têm muitos pontos em comum e nós exploramos são esses pontos e as possibilidades que eles têm e o que é que isso pode contribuir para nós pensarmos o espaço, que é disso que se trata, é de trabalhar o espaço. E de que modo disciplinas que têm estes pontos comuns connosco também trabalham essas questões. Mas o campo disciplinar de cada uma delas, para nós é claro. Interessa-nos sim essas possibilidades de contacto, isso é verdade, isso interessa-nos muito. E eu acho que o Carlos vai dizer isso também. Interessa-nos perceber muito bem como é que podemos partilhar, como é que podemos aprender com o que eles fazem. Nesse sentido também podemos partilhar aquilo que estamos a investigar, a fazer. Sim, quando se fala de arte e arquitetura, nós somos a espécie dos artistas de serviço dos arquitetos em Portugal. É uma coisa que eu tenho alguma pena, devo confessar. Não tenho alegria nenhuma, e é assim desde o tempo da faculdade. Não tem, o que é que me parece? Tudo o que disse a Desiré, eu obviamente assino por baixo de cruz. Isto é um assunto das nossas reflexões ao longo destes anos todos. Mas para nós é claro isso, de facto, os limites disciplinares são muito claros. Nós não achamos que a arquitetura se confunde com a... Eu não digo com a arte, eu digo que não se confunde com as artes plásticas, não se confunde com a pintura, não se confunde com a escultura, não se confunde com a música, embora esta relação com a música os arquitetos já aceitam mais pacificamente. Nós temos um problema ontológico por resolver a partir de uma herança traumática da arquitetura quando se libertou das Beaux-Arts. Isso é um assunto que os arquitetos não conseguem resolver. Achamos sempre, quando nós ficamos ligados à arte, às belas artes, estamos numa posição subsidiária em relação a isso. Mas isso é um assunto que tem 100 anos, não? Isso nunca aconteceu. As coisas funcionavam de uma forma articulada, com autonomia disciplinar, da mesma forma que a pintura não se confunde com a escultura. Há artistas que dizem, eu sou escultor, eu sou pintor, percebendo claramente os limites da sua própria disciplina. Mesmo quando são pintores, podem fazer escultura, mas dizem que fazem a partir da sua experiência da pintura. O Pedro Cabrita Reis é um escultor, mas o Pedro Cabrita Reis é um artista de formação, é um pintor de formação, e é muito evidente para mim essa filiação da pintura na sua escultura, o mesmo que o Zé Pedro Croft, curiosamente colegas de curso, também escultor, com o mesmo percurso paralelo, também pintor de formação, e essa origem da sua disciplina é muito evidente naquilo que faz. E eu acho que os limites são sempre muito claros e nós temos... Mas os arquitetos estão demasiado apostados por uma questão de identidade territorial, na definição de uma fronteira em relação às outras disciplinas. É uma coisa de uma disciplina ainda a fugir dessa filiação e dessa tradição Beaux-Arts. E tem que se compreender isso. Como nós começámos por querer ser artistas e só depois nos tornamos arquitetos, sem nunca ter sido artistas verdadeiros,
Essa questão não nos preocupou. Essa questão não nos preocupa. Portanto, nós estamos muito mais interessados em perceber o que nos pode ligar às outras áreas disciplinares. Pode ser a sociologia, pode ser a história, a filosofia e também as artes plásticas, como nós as entendemos. Portanto, consciente das diferenças, interessa-nos cultivar as semelhanças e explorar os limites que ligam uma coisa à outra. E é tão simples quanto isto, não tem nenhum mistério. É apenas não queremos ficar barricados e orgulhosamente sós na definição clara dos nossos limites. Nós gostamos que os limites às vezes sejam um bocadinho esboroados, né? E isso normalmente dá as coisas mais interessantes. Não creio que isso seja de facto um problema, só está quando nós queremos estar orgulhosamente sós. E nós não queremos estar orgulhosamente sós, definitivamente. Então, pegando no assunto das exposições, sentem que, sendo arquiteturas mais efêmeras, que podem explorar no tipo de espaço que projetam, de modo a provocar sensações fora da zona de conforto das pessoas, uma vez que podem ser mais experimentais e mais próximos da utopia. É curioso isso que dizes, porque tem um pressuposto que eu acho que esse pressuposto pode ser discutível, que é aquilo que nós vulgarmente consideramos por radicalidade em arquitetura. E achamos que esses programas podem ser mais radicais do que os outros, mais próximos da utopia, para fazer uso das tuas palavras. Porquê é que nós gostamos tanto das artes plásticas? Vou dando um bocadinho ao mesmo tema de trás para continuar este. O que nos interessa nas artes plásticas, o que nos interessa na arte, de maneira geral, e no pensamento, de maneira geral, para dizer a da filosofia, que é um assunto que nos interessa muito. Eu podia falar da poesia também. O que nos interessa é a radicalidade destas propostas, que é uma radicalidade que os arquitetos mais dificilmente conseguem ter. Porque se eu estou a escrever, tenho um papel à minha frente, ou um teclado, e escrevo o que bem me apetece. Posso ser absolutamente radical, como começou por ser o Mallarmé e tantos outros antes, mas esse foi dos primeiros modernos, já para falarmos apenas da modernidade, fazendo de um texto uma composição gráfica. E essa radicalidade não estava dependente de ninguém, a não ser de si próprio, e da forma como interpretava o mundo. Quando temos um cliente, é difícil imaginar um cliente dizer ao Sr. Mallarmé, antes de escrever o lance de dados, eu gostava que escrevesse um poema radical e transformasse um poema num poema visual. Isto não é possível imaginar, não é possível imaginar este cenário. Portanto, isto é uma coisa que os artistas têm essa liberdade, não é? De inventar um mundo, inventar uma utopia, como tu dizias muito bem, dependendo apenas de si. Na arquitetura esse assunto é um bocadinho mais complicado, porque há muita gente envolvida, há muito dinheiro envolvido. Para escrever um lance de dados bastava um papel e uma caneta, na altura aliás nem uma caneta, não, uma parte de tinta. Com a arquitetura a coisa é mais difícil, porque há tanta gente envolvida, há tantas expectativas, desde logo que há uma encomenda. Quando eu encomendo tenho mais ou menos uma ideia do que quero fazer. Pode ser uma casa. Estou encomendando uma casa, quero ter quartos, quero ter uma cozinha para... E a radicalidade em arquitetura às vezes é mais difícil, mas eu acho que esse é o grande esforço. E de facto o que é difícil é manter o gesto radical, fazendo arquitetura que tem tantos compromissos. E é por isso que a arquitetura às vezes vai perdendo intensidade, radicalidade, porque os arquitetos não conseguem aguentar essa tensão. É muito difícil, de facto, aguentar essa tensão. Mas eu acho que isso é a nossa obrigação, o nosso desígnio. Eu gosto de arquitetos que dizem tudo que corre mal e bem na minha obra depende de mim, que é um ato de coragem. Normalmente tendemos a considerar que o que corre mal é da culpa do cliente, é da culpa do empreiteiro. E quando o arquiteto diz, não corre mal, a culpa é minha, eu acho isto maravilhoso. E acho isto especialmente importante ser dito a estudantes de arquitetura, para não se acomodarem ao que corre mal, porque foi o empreiteiro, porque foi o cliente, porque foi a minha mãe que não me deixou fazer, ou o meu pai, foram os meus primeiros clientes. E este assunto é que não é possível. No limite nós podemos bater com a porta e dizer, eu vou-me embora, isto já não é meu, porque o meu pensamento era muito claro, sempre o mostrei com muita clareza aos meus clientes, sempre fomos validando em conjunto estas minhas opções, por favor, tem que a respeitar até ao fim. E às tantas é muito difícil aguentar isto, que é brutal, atenção, para nós tornarmos a coisa redonda e soft. E é por isso que nós gostamos tanto das artes plásticas e da arte de maneira geral, porque os artistas aguentam essa tensão, até às vezes ao limite da sua própria existência. E isto é o assunto que os move. Por isso é que muitas vezes tem mau feitio, não é? Porque não abdicam. O seu trabalho é a sua vida, no limite é a sua vida. A minha produção é a minha vida, ponto final. E eu não quero viver a minha vida a brincar. Não quero. Tenho esse direito. Portanto, a nossa ligação também vem muito daí, percebes? Da capacidade. Seguramente não teremos conseguido fazer quase nunca.
mas fazemos um esforço permanente para conseguir fazer. Isso te garanto. Eu queria só pegar na questão das arquiteturas efêmeras e da possibilidade de, o Carlos foi por outro caminho, e da possibilidade de experimentar. E realmente o desenho de exposições e as cenografias permitem-nos experimentar coisas na arquitetura mais canónica, isto é, da construção do equipamento, da casa, da habitação, que à partida não seria tão expectável poder experimentar nesse tipo de programas, porque estão mais conotados com uma determinada organização espacial, tipológica, funcional. E as exposições permitem essa experimentação, quer material, quer do desenho da luz, da maneira como interage com o nosso percurso, com o nosso corpo, e permite-nos também revisitar uma série de referências que de outro modo nem sempre é possível. E aí sim, são matéria de experimentação para aquilo que fazemos. E nesse sentido, pegando nas palavras do Carlos, são uma possibilidade de radicalizares um bocadinho mais, ou de procurares ir para caminhos que um programa mais definido à partida por questões funcionais e programáticas te poderiam não permitir fazer isso. Sim. Nesse sentido, sim. E também tem esta coisa que é, sim, inteiramente de acordo. E também tem, porque o tempo também é mais escasso, não é? Nestes projetos efêmeros o tempo também é mais escasso. Portanto, a possibilidade dos desvios começarem a acontecer no processo, o tal processo muito complicado que a arquitetura representa, do qual às vezes perdemos a mão, ali é menos provável, porque é mais straight to the point, usando uma expressão inglesa, coisa que eu detesto usar, é mais direito ao assunto, assim, um bom português é que tem mais muito. Por isso mesmo, não há muito tempo para desvios, há uma boa ideia, se for uma boa ideia, e aquilo rapidamente se concretiza, e de facto e depois tem também uma vantagem adicional, normalmente são coisas, orçamentos mais limitados, o que significa que tem que ser gestos mais contundentes, nesse sentido também mais experimentais, porque também são coisas que vão durar menos tempo, portanto se calhar não temos de estar preocupados com a conservação e o restauro daquilo, a posteriori, portanto, e sim, isso permite essa liberdade, é evidente que sim. Depois também tem a curiosidade de ser um diálogo, normalmente para haver uma obra de arquitetura, e isso é a grande diferença das artes plásticas, é a encomenda a um cliente. Se bem que muitas vezes os artistas também têm encomenda. Mas nós temos uma encomenda, temos um programa, e o desenho de exposições também tem um programa. E o programa normalmente implica um diálogo, não só o desenho das exposições, mas como a própria cenografia para o teatro. Implica um diálogo, no caso da cenografia, com o encenador, e no caso das exposições, com o curador e o museólogo, que às vezes são os dois a mesma coisa. E esse diálogo é muito rico para nós, porque nos permite e nos dá pistas por uma série de coisas que podemos fazer. Claro que isso também acontece com a obra de arquitetura, o diálogo com o cliente é essencial e é importante, mas aqui é de outra natureza, porque nos permite experimentar, e eles também estarão disponíveis para experimentar outro tipo de coisas, que com obras correntes, por todos os motivos já aqui ditos, não é tão simples fazer. E gostaria vai um pouco dentro do assunto, gostaria de vos ouvir falar sobre o futuro da arquitetura, se deve ser efêmera, permanente, como é que a arquitetura se adapta aos diferentes programas, consoante as necessidades das pessoas e da sociedade. Olha, não sei se o Carlos quer começar ou não, eu não faço a menor ideia qual é o futuro da arquitetura, juro que não faço. Se queres que diga, também não estou muito preocupada. Não. Não. Eu acho que isso é fazer futurologia e eu não sou absolutamente incapaz. Às vezes apetece, claro, mas não vai falhar, de certeza absoluta. Eu acho que neste momento a arquitetura, mas isso está a acontecer com o mundo, não é só com a arquitetura. Neste momento, o desenvolvimento tecnológico e a aceleração que implica em termos de alterações da maneira como nós vivemos, como nos organizamos, como comunicamos, está a ser tão rápido que eu não faço a menor ideia o que é que isto permite, até mesmo inclusive a capacidade tecnológica que nós vamos ter de construir. Eu não faço a menor ideia se daqui a relativamente pouco tempo, já há experiências nesse nível, se vai começar a construir com impressoras 3D, eu sei lá. Não faço a menor ideia. E se isso vai implicar, certeza que vai haver alterações, mas eu não sei quais são as alterações, não tenho a capacidade para prever isso. Agora, acho que todos nós estamos disponíveis para perceber que as coisas estão a mudar a um ritmo
muito acelerado e que temos que estar disponíveis para acompanhar dentro do possível, do que nos é possível, que nós não somos engenheiros da NASA de topo, não é? Temos que conseguir acompanhar esta revolução tecnológica, o que é que nos traz ao nível do desenho, da construção, por aí fora, mas eu acho que as preocupações da arquitetura continuam a ser, de alguma maneira, sejam efêmeras ou sejam perenes, a mesma. Nós andamos sempre a trabalhar à volta do espaço e da relação do corpo com o espaço. E a maneira como é que ele se organiza em espaços urbanos ou não urbanos, mas andamos, é o tema da arquitetura desde que ela começou com a caverna, as palafitas e por aí fora. Se vai ser mais efêmera, menos efêmera, como é que se vamos todos viver em megalópolis, não faço a menor ideia. Mas acho que o tema está lá, para já parece-me isso. Sim, é absolutamente de acordo. Para lá de todas as transformações, nós às vezes achamos que o mundo vai começar a mudar a partir do nosso tempo. Mas na verdade o mundo mudou desde sempre. E os arquitetos sempre foram importantes nesse processo de mudança, não só porque davam resposta aos problemas novos que as novas cidades vão ter, e fazem como ninguém, mas no que às questões do espaço diz respeito, como eles próprios antecipam soluções e formas de viver a caminho de um homem novo, como dizia o Corbusier. Eu acho que isso vai continuar a existir. Nós vamos ser, porque nós temos uma formação que nos permite dominar mais do que qualquer outra. Existe, estou apenas a repetir. Dominar mais do que qualquer outra as questões que ao espaço dizem respeito. E as questões que ao espaço dizem respeito têm que ver com o conforto, com a proporção, com a beleza, com o corpo em movimento do espaço, exatamente para usar as palavras dela. E isso, a coreografia do corpo no espaço, é um assunto que diz respeito à arquitetura. Portanto, a nossa profissão vai continuar a ser de uma absoluta utilidade, adaptando-se às circunstâncias novas das sociedades. Eu estou absolutamente seguro que isso vai ser assim. Mesmo quando agora ouve-se falar de uma coisa curiosa, como se isto significasse o afastamento dos arquitetos. Que programas e algoritmos que prevêem, inclusivamente, e possibilitam a construção de plantas, mas mesmo isto tem sempre um pensamento arquitetónico por trás. Certamente quem programa, quem vê, os engenheiros já fazem isto com o cálculo. Isso não matou a engenharia civil. Quando começaram a aparecer os programas de cálculo da engenharia civil, dizer, agora os engenheiros civis não são precisos para nada. Há um vão, há um material e há uma fórmula e saem. Não é verdade. Não é de todo verdade. Os grandes engenheiros civis continuam a pegar naqueles cálculos que são de um rigor absoluto do ponto de vista da capacidade de cálculo, são feitos computadores, mas não deixam de ser objeto de uma revisão crítica. E estamos a falar de engenharia, estamos a falar de disciplina pura e dura, científica pura e dura. E mesmo aí, a reflexão do homem sobre um assunto, neste caso do engenheiro, sobre um problema estrutural, continua a ser vital para a qualidade daquela solução. E eu acho que na arquitetura isto vai ser sempre assim. Portanto, mesmo este papel que começa a falar em sordina dos programas que vão fazer os desenhos do espaço e a partir das propostas dos clientes e vão ser programados de forma a garantir tudo aquilo que a arquitetura diz respeito, eu continuo a achar que nós, mesmo nessa circunstância, da qual eu não tenho nenhum receio, o papel do arquiteto, o papel macro do arquiteto nesse processo, eu acho que vai continuar a ser absolutamente fundamental, até porque nós lidamos de uma maneira maravilhosa com os erros, coisa que as máquinas não lidam. E essa nossa superioridade de sermos capazes de errar e de... Talvez a nossa única grande superioridade. Eu também acho que sim, porque aquilo que nos torna superiores é cometer erros. E ter consciência disso e fazer uma revisão crítica desses erros. Isto é, no essencial, eu acho que esse papel, que é a matriz, o papel do arquiteto desde sempre, se mantém absolutamente inalterado. Aliás, isso está a acontecer também com os artistas e a inteligência artificial, geradora de formas e a arte não morreu por causa disso? Não. Já tentaram matar várias vezes, mas acho que não. Tal como Deus também já foi dito que morreu há muito tempo. Então, agora falando um pouco mais na vossa prática diária, as maquetes que apresentam são muito expressivas e experimentais e muito sugestivas do que podemos esperar do vosso projeto. Qual é o vosso método de trabalho e de que beneficiam ao construir uma maquete que representa as intenções materiais e as texturas? Por exemplo, na Casa Amarela, vocês apresentam várias maquetes diferentes, umas mais esquemáticas e depois aquela mais expressiva. E qual é a vossa relação com a maquete e como é que a maquete satisfaz os vossos objetivos materiais? Nós acreditamos... Eu acho que deve ser o Carlos, porque o Carlos tem uma relação muito privilegiada com as maquetes. Talvez quisesse ter sido escultor. Não, eu vou explicar.
Por acaso acho que não tem que ver com isso. Eu vou dizer uma coisa que é polémica, não é pacífica. Olha, eu volto outra vez. Não é pacífico, eu reconheço isso, e que faz parte de uma tese de doutoramento que eu um dia gostaria de fazer, não sei se algum dia será capaz. Exatamente uma relação acerca das maquetes, que me ocupa já há 10 anos para uma eventual tese que um dia poderá surgir. Eu acho que as maquetes são a primeira arquitetura. O desenho não é arquitetura. Isto é polémico, isto de ser. Muitas pessoas vão ficar pescadores em pé quando me ouvem dizer isto. Mas acho que uma maquete é uma proto-arquitetura, por uma razão muito simples, desde logo pela questão da espacialidade. Pela dimensão, pela materialidade inerente. Eu não estou a dizer que substituem a arquitetura, não de todo, mas elas são uma primeira. Desde logo que é um lugar onde tu podes meter a cabeça dentro. Podes relacionar-te, está ali manipular o monitor, podes relacionar-te com elas já nesse sentido de antever de uma maneira, não diria próxima, mas já de maneira mais física com a arquitetura. E resulta de uma quase ansiedade infantil que nós temos de chegar à construção. É a construção possível a cada momento. Sem desprimor para o desenho para o qual nós temos o maior isto. E tem exatamente a ver com isso, não é? Porque muitas vezes os nossos projetos começam por maquetes, às vezes antes dos desenhos, é curioso, nem sempre, mas muitas vezes acontece. Íamos para a oficina, nós temos uma oficina mesmo, sério, em casa, Serra, temos uma torneira, muitas vezes há uma intuição que às vezes é só conversada, e depois há quase uma espécie de síntese de uma ideia, um objeto, uma coisa que eu posso agarrar nas minhas mãos, posso manipular, posso subir, posso baixar, posso tirar, e nesse sentido é uma coisa muito escultórica, assim. Mas no sentido que a espacialidade, que a escultura permite da espacialidade, não tanto no sentido da escultura como um objeto, que na verdade só existe na cabeça de meia dúzia de pessoas, que isso não é sequer verdade na escultura, não é? A escultura tem muito pouco a ver com a ideia de um objeto. Qualquer escultor qualificado dirá isso de maneira absoluta. Mas tem que ver com esta ideia de tu teres uma coisa que já começas a dominar. E é por isso, portanto, aquilo não são exercícios, há muita ideia que eu acho totalmente errada e proíbo radicalmente os meus alunos, mas proíbo de forma violenta. Tenho uma relação muito afetuosa com os meus alunos, mas consigo ser às vezes muito feroz quando vejo que eles andam a fazer coisas que não devem fazer, que não servem para nada. Eu sou completamente contra, outra coisa polémica, vou dizer, e somos os dois, contra a ideia de maquete de estudo e maquete de apresentação. Eu não suporto maquetes de apresentação. Eu, se pudesse, proibia, não proibia porque eu não sou de proibir, mas acho um erro, acho que é tirar ao lado. Acho um desvio daquilo que é o essencial. Eu nem desenhos de apresentação fazia enquanto aluno. Os meus desenhos começava a trabalhá-los numa folha grande e começava a desenhar e corrigia, e apontava, e corrigia, e no fim tinha a minha entrega. As maquetes eram exatamente igual. E foi difícil no início convencer as pessoas, depois perceberam que era a minha forma de trabalhar e, enfim, não me terá corrido mal. Mas tem que ver com isso, né? Tem que ver que eu acredito que um projeto, que um trabalho de um aluno é um palimpsesto que vai ganhando complexidade. Então vais sobrepondo conhecimento, raspando, voltando a mostrar o que está por trás, e isto deve ser feito como uma coisa que se pode mostrar no fim. E é uma coisa de energia acumulada, e ao mesmo tempo é um exercício de controle. Nesse sentido, aproxima-se outra vez das artes plásticas, é curioso. E assunto tem um problema. Não se imagina um escultor fazer uma escultura, uma pintura e depois fazer, agora vou passar a limpo. É um bocado absurdo, não é? Se te imaginar a Guernica passada a limpo, uma coisa linda, se imagina. Artistas que fazem projetos. Não, claro, sim. Claro que fazes este estudo. Claro, mas não se passa a limpo a Guernica. Isso é um bocado patético. Bem que esta questão, quando se está a tratar, não, tornaste muito clara, mas essa questão. Mas apesar de tudo é diferente, não é? Eu não queria aqui confundir planos e compreendo, mas deixa-me só concluir isto. Porque acho que é um bocado assim, acho que é um bocado de acumulação, de tensão, de controle, de uma relação até violenta com o produto que estamos a construir, e aquilo vai criando uma coisa. É claro que muitas vezes aquilo é um cangalho e tem que se fazer um novo. Mas o que me faz muita impressão é ter na cabeça um método que toda a gente dá por adquirido, que é maquetes de estudo. E depois, maquetes de entrega, o que é isto?
Porquê que tem que ser assim? Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. De todo. É claro que nos computadores é necessariamente Pois era assim, isso não é? que eu ia falar. Estamos a trabalhar, enfim, imprimimos um desenho limpo, quer dizer, não vou usar o desenho que imprimi e arrisquei e fiz isso para pôr na câmara, até porque nem sequer me aceitar. Portanto, aí não faz sentido, não faz sentido. Mas eu acho interessante, em particular para um estudante de arquitetura, perceber que esta espécie de cadinho que nós vamos densificando de conhecimento, de experiência, é aquilo que tu estás a fazer. E é por isso que eu gosto muito das maquetes também, em particular associado a um pensamento mais direto da arquitetura, porque elas são esse espaço que tu podes construir. Eu adoro ver aquelas maquetes maravilhosas em que tu vês os arquitetos com a cabeça dentro da sua própria maquete. Há uma maquete linda do CISA, de uma coisa qualquer, não sei onde é, alguma coisa no Oriente, que é um maquete enorme, e vê-se o CISA num banco. E eu acho isto maravilhoso. E há outros arquitetos que fazem isso, há coisas maravilhosas do Cannes, não é? Com os seus alunos e com os seus colaboradores. O Corbusier ali, dentro da maquete, como quem está dentro do edifício, nesta espécie de ânsia, nesta espécie de voragem de um dia poder construir aquilo. E é isso que eu acho que é super interessante. Percebes? É uma coisa de intensidade. É aquilo que eu dizia no início. Esta é a nossa vida e nós vivemos com a intensidade que queremos. E eu não consigo imaginar que não se possa ser de maneira absolutamente entregue àquilo que andas a fazer. De outra forma, ok? Mas a mim, a nós interessa-nos pouco. Esta questão da maquete como processo de trabalho tem sido uma luta que nós temos permanentemente com os nossos alunos, porque eles percebem que noutras turmas é de outra maneira. E não estou a dizer que está mal, nós é que funcionamos de outra maneira. E o que é que acontece? É que eu acho que muitos dos problemas que nós temos se resolveriam muito mais rapidamente se estivéssemos a trabalhar diretamente na maquete. Muitas coisas que nós não conseguimos perceber, não conseguimos, porque o desenho, o desenho à mão, é verdade. É óbvio que ele, se for um desenho inteligente, tu chegas lá e procuras, estás sempre à procura, mas ele condiciona-te também o olhar. Na maquete, tu vais experimentando de uma maneira assim, direta, imediata, aquilo que fizeste. E as próprias cicatrizes do corte, o que lá ficou, também te pode dar pistas para coisas, ou seja, no fundo aí volta ao desenho. E o erro outra vez, não é? Eu estou permanentemente a tentar passar a mensagem, sobretudo aos alunos que chegam do primeiro ano, que não têm a ferramenta de desenho tão desenvolvida, e depois quando passam para a computação já em anos, para o desenho vetorial já em anos posteriores, também acabaram por se esquecer que o desenho é para toda a vida, não é para se esquecer no terceiro ano, a partir daí, que eu acho, e o Carlos também acha, tenho a certeza absoluta que a maquete é desenhar. Isto é, no sentido de que o gesto que tu fazes com a mão, tu estás a desenhar com o x-ato. Não estás a construir, não estás a fazer um leque, estás a pensar um espaço, estás a propor coisas para ali. E tu vês de uma maneira muito mais imediata na maquete do que no desenho. E para quem desenha com alguma dificuldade, a maquete dá-te respostas muito mais, eu não queria dizer imediatas, mas também não queria dizer evidentes, mas estão presentes, estão ali, escancaradas, se calhar. Não, e acima de tudo sem querer desvalorizar o desenho, nós desenhamos obsessivamente. O desenho imenso, nós desenhamos, desenhos aqui ao meu lado, desenhos ali, há desenhos de todo lado. Estamos a falar num mar de desenhos, que tu não estás a ver. E eu dizia, resta a desenhar enquanto está a falar contigo. Eu também, o desenho é uma parte absoluta da nossa vida. Agora, o que nós achamos é que há aquisições que a maquete te dá que o desenho não dá, como o contrário. Abdicar destas ferramentas é que nos parece uma coisa... Achamos pena, apenas. Achamos que se perde uma possibilidade de poder avançar mais. Não é? É isso, Tem que ver com uma coisa que para nós é muito clara, que é não deve haver procedimento burocrático na realização do projeto. Isto é preciso ser, mais uma vez, volta à questão da radicalidade, parece já um chavão, mas de facto é uma coisa que é assim. Até onde podemos ir na maquete, até onde podemos ir nos desenhos, até onde podemos ir nos desenhos rigorosos. Como é que esta interação do passado rigoroso para o esquizo, para a maquete, para o esquizo, para a maquete, para o desenho rigoroso, é um jogo permanente e obsessivo. É disto que se trata. As coisas nunca se fecham. Nós, muitas vezes, aquelas maquetes iniciais que são, de facto, eu acho que são bonitas e assim, as pessoas têm considerado assim as nossas, isso não é para serem bonitas nós fazemos. Aquilo é uma síntese de um pensamento. E eu acho que em arquitetura as sínteses são fundamentais.
Nós estamos permanentemente a fazer de síntese, não é? Uma maquete sintetiza uma ideia, um desenho sintetiza outra ideia, que a partir deste desenho deu a pistas para fazer uma outra maquete que vamos sintetizar. Em todos estes processos descobrimos erros. Os erros integramos de uma forma criativa e servem para uma revisão crítica do projeto. A questão do erro, que falávamos há bocado, tem que ver com isto. A vantagem, o erro e a consciência do erro são talvez a maior ferramenta de um pensador, seja ele qual for, qualquer área disciplinar, de um criativo. Porque é isso que é diferenciador, não é? Por isso temos processo. O processo, que no Porto aprendemos de uma forma tão radical, não é? Da importância que se atribui ao processo, não é uma retórica da escola, porque tem exatamente que ver com isso, tem que ver com a tomada de consciência dos limites de expressão de um determinado momento do teu projeto e como é que aquilo sofre uma revisão crítica. É apenas isso. Não é apresentar um processo enorme, que são desenhos copiados de desenhos que não têm interesse nenhum. Aquela coisa que se dizia quando próximo da entrega, não tenho processo, tenho que ir fazer processo. É uma coisa ordinária. Eu sei que se faz isso, mas é uma coisa tão estúpida, tão patética. Tenho que ir fazer processo, Tu tens aqui a dormir, agora a fazer processo. Não é? Mas sabes isso, não é? Tu estás a rir porque já conheces muitos casos de quem vai fazer processo. É maravilhoso. Tem que ir fazer processo. É correr e saltar. Que é uma coisa extraordinária, ter que ir fazer processo. Mas tem exatamente a ver com esta ideia, não é? É preciso permanentemente fazer essa revisão crítica de todas as ferramentas que tem. E porquê é que nós somos tão contra, em particular no ensino, a questão de desenhar em 3Ds e no SketchUp? Porque não tem erro. São desenhos sem erro. Porque tudo sai. Uma parede de 3 metros em tijolo. E ele faz uma parede de 3 metros. Nunca farás uma parede erradamente com 2 metros, querendo fazer 3 metros e depois olhar e dizer mas se calhar com 2 metros é melhor do que em 3 metros. Nunca tinha pensado nisso. Portanto, o erro é fundamental para a revisão crítica da coisa. Eu vou agora intervir noutra coisa. Desculpa. É a questão de usar outras ferramentas de desenho também e aproveitar o que elas têm. O Carlos está a falar nisto, mas nós fazemos também muitas fotomontagens em Photoshop, fazemos muitos 3Ds, mas nunca são ilustração. E é por isso que a maquete final irrita, porque é ilustração. Sim. E, ou seja, quando tu usas qualquer ferramenta em qualquer momento, seja ele um 3D, seja ele o que for, é para experimentar e é para perceber o que é que se está a passar em determinado momento. Não é para fazer uma imagem realística, toda XPTO, para tu confirmares que belo projeto eu tenho. Não é nada disso. Não. É para fazeres a imagem realística e para perceber o que é que aquilo é e o que é que tu podes mudar. Só para descansar a ti e aos que nos estão a ter a paciência de nos ouvir, que são estudantes de arquitetura, não são só os estudantes que vão fazer processos no fim. Muitos arquitetos que eu conheço, e muitos deles bastante respeitáveis, quando são convidados para fazer umas publicações dos seus trabalhos, vão fazer esquiços de processo, porque ficam muito bem nas revistas. Mas muitos mesmo, e alguns muito conhecidos. E é isto que eu não consigo compreender. Não consigo compreender. Porque acho que não é verdadeiro, não é honesto intelectualmente. E nós temos um compromisso, acima de tudo, para connosco mesmos, não é? Esse é o nosso compromisso. É sermos honestos para connosco mesmos. E é por isso que fazer processo para mostrar aos professores, ou fazer esquiços para publicar nas revistas, como te convidam, eu acho que uma desonestidade absoluta. Porque não corresponde a nada. Não corresponde a nada, não serve para nada, a não ser para alguém, ao olhar para os teus desenhos, um professor incauto, ou alguém que vê uma revista e diz que bem que desenha este arquiteto. É uma coisa que não tem interesse absolutamente nenhum. Até porque, na verdade, a única coisa que tem interesse na obra de um arquiteto é o que ele constrói. Os constrói, já não estou a falar daqueles que usam a arquitetura para o pensamento, que é uma coisa que eu acho absolutamente respeitável, eu diria fundamental, para que a nossa disciplina continue a existir. Não é? Esse é um outro trabalho da arquitetura que muitas vezes nos esquecemos, mas que é vital para, outra vez, para a revisão crítica da própria disciplina. Um pensamento puro e duro acerca das questões que ocupam a arquitetura e os arquitetos. Quando é que sabem que podem passar de uma maquete mais esquemática para a representação das tais materialidades? Quando ela já não responde às dúvidas que temos. Ok. Não é? Já não servem as coisas, tal como certamente contigo e com os teus colegas acontece. Eu preciso fazer mais desenhos, preciso fazer mais maquetes, preciso de responder às minhas dúvidas e uso as ferramentas que tenho para responder. É tão simples quanto isto, não tem nada de misterioso. Continuando no tema da materialidade, mas agora mais para o projeto em si, qual a importância dos materiais que escolhem
principalmente quando ficam à vista, e como é que o material vos ajuda a atingir uma certa qualidade espacial? É uma pergunta. Sim, mas no nosso caso acho que é claro, não é? Sim, no nosso é. Mas porquê é que eu digo que é uma pergunta? Porque à partida tu podes partir do princípio que já se sabe quando se está a pegar num projeto, que se sabe qual é a materialidade. E em princípio se sabe, mas não está fechado. Ou seja, durante o processo, quer de projeto, inclusive às vezes de obra, as coisas ganham outras possibilidades que nem sempre podemos explorar, ou que nos confirmam que realmente escolhemos a materialidade que queríamos, que está correta, ou não, que nos enganamos, Não, mas que era outra, okay, mas está bem. nesse sentido. Por isso é que eu estava a dizer, foi assim que eu entendi a pergunta. Normalmente parte-se do princípio que já sabemos, isto é, nós vamos à procura e já sabemos o que é que queremos. Mas também é um processo que não está fechado, nesse sentido. Mas sim. Isso é verdade, mas há uma coisa que para mim é muito clara, que é eu não concebo pensamento espacial sem materialidade. Posso-me entender? Eu posso mudar o material, mas eu não faço espaços de ar. Isso eu não faço. Não, mas não era disso que eu estava a falar. Isso não fazemos nunca, não é? Muitas vezes há um material, aliás, que muitas vezes passa para as maquetes. Muitas vezes é o material da própria maquete. Perceber os limites daquele material. Há muitos exemplos do nosso trabalho assim. A Torre de Miranda era madeira, não é? Claramente. É que dentro de uma torre de pedra fazes uma construção em madeira. E aquilo, as primeiras maquetes, que são quase maquetes à escala 1 para 1, a primeira maquete é uma maquete à escala de 1 para 1 numa escada, de um degrau, que aliás é o degrau que nos permite não tropeçar numa rampa horrível que nós temos à entrada, salvou-nos a vida. Já salvou muita gente aquele degrau. Nós temos uma rampa muito inclinada na entrada, em madeira, e aqui é assim e pusemos mesmo ao lado da rampa, e é um degrau à escala 1 para 1, de uma escada que tem 15 metros de altura na Torre de Miranda do Corvo, e que foi, toda a Torre de Miranda do Corvo foi um exercício sobre os limites da madeira, e sobre as assemblagens, e sobre as acoplagens, sobre os entalhos. E isso foi desde a primeira hora. Nesse caso não podia ter mudado, não digo que não. Mas esse pensamento de uma solução espacial em função de um material, está sempre lá. Completamente assim. Não há pensamento abstrato do espaço sem a matéria. Isso eu nem acho interessante. Acredito que há pessoas que imaginam tudo branco, portanto, que tanto faz serem pela boca, e eu respeito isso, não é uma crítica. No nosso caso não é assim, definitivamente. Não, mas eu não estava, se entendeu assim, não era isso que eu queria dizer. Não, acho que disseste bem, que pode mudar. Mas nunca há um pensamento abstrato sem material. Até pode passar de vidro a ferro, mas há um momento em que foi vidro e foi desenhado para ser vidro e foi pensado para ser vidro, mas depois, outra vez, numa revisão crítica, nós podemos dizer, isto se calhar era bestial a ser em ferro. E então fazemos tudo de novo para ver até que ponto o ferro, nos seus limites estruturais e expressivos, serve os desígnios daquele projeto. Isso aí para mim é absolutamente claro que é assim. Não é? Há uma história muito bonita que se contava da Annette Gigon, não sei se é Gigon, nunca sei como é que se diz, Marc Guyer e Gigon, aquela dupla de arquitetos suíços, que estão um bocadinho fora de moda agora, mas há uns anos atrás eram assim, super na moda. E acho que são muito bons professores, dizem que a Annette era uma professora maravilhosa. E a Annette, a primeira coisa, nas primeiras conversas com os alunos, dizia logo isso. E que material é que isto não ser feito? E os alunos que olham para ela, professora, estou só a pensar no espaço. Não. Que material é que isto vai ser feito? Não há pensamento abstrato sem material. Isso não existe. A arquitetura é por isso que eu tenho muitas reservas em falarem das arquiteturas como abstração. Coisa muito abstrato. Só que nunca pegou no tijolo. Um tijolo, se vais com um tijolo na cabeça, morres. Olha a abstração. A coisa mais concreta que há no mundo. As construções pesam milhões de quilos, não é? Qual a abstração? Não há abstração nenhuma, é concreto. Tu podes ter uma reflexão platónica, logo abstrata, ou das ideias, a partir de uma coisa muito concreta que pesa milhões de quilos. Mas é uma coisa diferente, não é? Não é a filosofia que se transforma em arquitetura. A arquitetura é arquitetura, mete filosofias, todas estas coisas dão forma à arquitetura, não é? Mas o nosso assunto é um assunto da gravidade, é um assunto da matéria, do peso, desde o Vitruvio, que a gente sabe isso, não é? E isso é uma coisa que tem que estar sempre presente na cabeça dos arquitetos. Por isso é que eu acho que os arquitetos deviam ir para as obras, enquanto estudantes. Isso dizem que isto é uma retórica, mas não é, para mim não é retórica, é mesmo fundamental. Porque é essencial. Ter a noção de quanto pesa um balde de massa, ter a noção do que é aquilo numa parede, ter a noção disso, não é uma coisa de penitência. Agora vais sofrer para as obras. Não tem nada a ver com isso. Tem que ver com tomar...
Tem que ver com daquilo tomar que tu consciência queres daquilo que fazer. queres fazer, daquilo que vais é a matéria que vais manipular. Se eu vou pôr pedra, eu não tenho que ser um pedreiro, mas tenho que ter a noção do que é que estou a falar, senão faço uma triste figura nas obras, as pedreiras. Este tipo não tem a mais pequena ideia do que está a dizer, porque não tem a ideia de comportamentos materiais. É uma coisa de comportamentos materiais. E isso só se sabe agarrando, experimentando, pesando. Olha, pensando noutra disciplina, um médico pode ser um excelente teórico, mas em princípio não é por acaso que eles têm uns anos de formação em internato, em hospitais, contacto com os doentes, Claro, que é claro, matéria de claro. trabalho deles. Portanto, o nosso internato, aquilo que é a nossa matéria de trabalho, é lidar com os materiais e como é que eles se utilizam e como é que se constrói. E por isso é que era tão importante, era maravilhoso que os alunos, desde muito cedo, pudessem acompanhar e ir às obras, ver como é que muitas vezes se passa de um projeto para uma obra e como é que se metem dois tijolos ou a imbricar e como é que isto vai por aqui fora e a tectónica que isto cria. Voltar às artes plásticas, que é uma matéria que me interessa para explicar esta questão. Na escultura diz, embora haja também a versão contraditória, diz que o assunto da escultura é transformar a pedra em arte, que é uma imagem, transformar a pedra em arte, é uma coisa incrível. E o Bernini fez disso de maneira absolutamente sublime, que também era arquiteto. Onde é que eu quero chegar com isto? É a noção absoluta da expressão do material, que é a pedra, do seu peso, e através da justa manipulação, da sábia manipulação, transformá-la em ar. Ou pelo menos transformá-la expressivamente em ar. Isto é uma pedra que na sua gravidade absoluta parece que voa. Há um escultor português que faz isso também muito bem, que é o Rui Chaves, um artista do ferro, ferreiro, como ele se autodesigna, mas cujo objetivo é transformar a ferro em ar. Sendo que é ferro. Nós fizemos a sorte de trabalhar na primeira edição da Bienal com o Rui Chaves, no Criptopórtico de Minho, que é talvez um dos mais extraordinários edifícios do mundo, que era uma fundação, é preciso recordar isso, não foi pensado para ser arquitetura com beleza, daquilo que nós hoje entendemos ser a beleza, pensada como tal, era apenas uma fundação para aguentar um criptopórtico. E é hoje de uma beleza extraordinária. Para nós, né, nos nossos códigos, num edifício de uma beleza extraordinária. E essa beleza resulta da expressão da sua própria materialidade. Voltamos à questão dos materiais. E nesse lugar, onde a pedra se exprime de uma maneira muito intensa, o Rui Chaves desenhou, foi um lugar que funcionou depois da sua origem como um mercado, um lugar ocupado pelas pessoas, não? Com o mercado trajano, que se tornou oficinas e as coisas todas. E o Rui fez uma coisa muito bonita, que foi imaginar o som das pessoas ali dentro, as crianças que corriam e gritavam, o ar que circulava naquele espaço, o ar que é a metáfora da vida, que circulava naquele espaço, fazendo umas cortinas de ferro, que parece que de alguma forma davam um sinal dessa presença do ar, que é ao mesmo tempo a presença da vida. E eram umas coisas nobrezas, se tu não ouviste, vai pesquisar. Inacreditável, umas cortinas de ferro gigantes que parece que estão a voar. E é ferro, na sua expressão absoluta, no seu peso associado, e o seu exercício foi, a partir do domínio absoluto daquela materialidade, criar a possibilidade dele se transformar em ar, metaforicamente. Portanto, não há abstração, é o domínio absoluto do concreto. Não é? E só o domínio absoluto do concreto te permite aspirar à abstração, e há quase a imaterialidade. Isto é um supradomínio da coisa. Há um que nós amamos todos, chama-se Álvaro Cisa Vieira, não é? Cujos edifícios, de facto, têm muitas vezes esta coisa de se tornarem diáfanos, mas o Álvaro Cisa domina a construção, porque se calhar mais ninguém domina. Para lá todos os outros aspectos, mas sobre a da construção, foi aliás um ilustre professor de construção durante gerações, não era professor de projeto, era professor de construção. Portanto, isto eu acho que para mim torna claro uma coisa que é muito evidente. O Álvaro Cisa tem consciência de que
tudo aquilo que adquirimos em arquitetura é o domínio absoluto da capacidade construtiva dos materiais associado ao pensamento, naturalmente, e à manipulação das formas. E é por isso que eu tenho tantas reservas. Nós temos imensas reservas quando se fala na coisa muito abstrata. Em pânico. Quando começam os arquitetos a criar uma abstração que nós compreendemos, mas normalmente o caminho é ínvio, não é certamente aí que está o assunto. Isso é um corolário de uma sabedoria absoluta. Quantos podem inspirar isso? Tão poucos. Ok, então, para finalizar, já foram dando algumas dicas aos estudantes, mas gostaria de saber se têm mais algo a dizer. Eu acho... Apetecia-me ser mal comportado, mas não vou ser. Lembrar o Luís Pacheco, mas não vou ser. Não. Eu acho que os estudantes, eu digo isso muitas vezes também aos alunos de quem fui professora, que eu acho que a escola é uma oportunidade mais do que estar preocupado, eu percebo que é importante, mais do que estar preocupado com médias e com notas, percebo que é importante mesmo, mas acho que é uma oportunidade de experimentar. E quando se experimenta erra, é verdade. Mas é dos poucos sítios onde podemos experimentar, acho que devíamos poder experimentar livremente, para perceber qual é o nosso caminho. Porque é muito difícil, quando nós começamos a estudar, perceber onde é que estamos, o que é que queremos ser, o que é que queremos fazer. É super complicado. E cada vez mais, com as referências que vamos tendo, com as pessoas, com as pessoas que vamos conhecendo, com os arquitetos e artistas que amamos, que achamos que é impossível sermos como eles, porque estão a um nível quase impossível de alcançar, porque vamos vendo aquilo que os professores sabem, que nós não sabemos. É normal, há uma diferença de idades brutal, portanto é normal que o conhecimento é uma coisa que se adquire, é por experiência. Portanto, eu acho que se deve experimentar, o que vocês têm que fazer é experimentar. Pode correr mal, caíram, levantam-se outra vez e experimentam outra vez. E é assim que vão aprender. É a cair e a levantar, a cair e a levantar. Acho que tem que fazer melhor. A escola é para isso, é para experimentar. E não faz mal nenhum saber, é impossível saber tudo. Não faz mal nenhum saber. Não sabe, pergunta-se. Se não sabe, vai-se procurar, vai-se investigar. Claro que se tem que procurar e tem que investigar, não temos que estar à espera que nos tragam as coisas feitas. Nós é que temos que procurar aquilo que queremos. Mas não tem mal nenhum não conhecer as coisas. Por isso é que estamos a aprender e estamos na escola. Estamos a conhecer e estamos a criar o nosso conhecimento. E há coisas que interessam a uns que não interessam a outros. Ainda bem, é assim. Portanto, não devemos generalizar, nunca devemos pôr as coisas todas no mesmo plano. Mas cabe muito aos alunos experimentarem, por isso é que têm que experimentar para saber o que é que lhes interessa verdadeiramente. Porque é muito diferente, de certeza, o que te interessa a ti do que interessa a outro colega teu. E vocês só vão saber isso se experimentarem uma série de coisas, e há umas que te vão dizer imenso a ti, e outras que não vão dizer nada a outro colega teu, e há outras que eles dizem imenso e tu dizes, está bem, ok, mas a ti não te interessa. E é isso que vocês têm que fazer, é experimentar para perceber o que é que vos interessa. Isto é a minha opinião. Eu concordo absolutamente. Eu costumo dizer, já o disse até publicamente algumas vezes, a escola é o lugar da liberdade absoluta. A escola é o lugar que nos permite, como arquitetos, ser totalmente livres, mesmo que isso tenha consequências sobre o nosso percurso académico. E eu acho que o que deve fazer um aluno é estar muito centrado em si, naquilo que são as suas preocupações, e estar menos preocupado como aquilo vai ser recebido pelos seus professores. Os professores devem ser ouvidos, normalmente é muito a dizer, essa escola tem ótimos professores, sempre teve. Mas o que eu sinto como ex-aluno dessa escola, como professor do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, é que os alunos cometem todos o mesmo fatídico erro de ter uma atitude que está muito condicionada pela recepção crítica do seu trabalho. Fazem muito em função daquilo que o professor poderá validar, porque isto vai corresponder a uma boa nota. E isso é terrivelmente prejudicial para aquilo que é um momento essencial e único da nossa vida, que é o momento da liberdade absoluta, que é o momento da aprendizagem, onde nós estamos à procura daquilo que é a nossa identidade como arquitetos, a nossa relação com a disciplina, a seriedade dessa relação. A nossa relação com o mundo. Que é a nossa relação com o mundo, por essa via também. E eu acho que isso é que é fundamental. Os alunos devem estar focados naquilo que verdadeiramente acreditam e usar a escola como esse espaço de liberdade absoluta. Quando saem da escola percebem isso.
e percebem o quanto não aproveitaram de liberdade absoluta, quando percebem que o confronto deixa de ser com pessoas que são pessoas cultas e esclarecidas e muitas vezes é substituído por uma série de promotores de imbecis que da arquitetura não sabem nada e que estão apenas interessados que nós façamos um trabalho medíocre para resolver os problemas deles. E essa aprendizagem ou sai da escola, essa radicalidade, para fechar com esta ideia, como iniciamos, ou sai da escola, a consciência plena dessa radicalidade, que nos vai dar resistências para enfrentar um mundo tão difícil, ou então vamos ser engolidos como criaturas frágeis quando saírem daí. Foi muito interessante os tópicos que falaram. Obrigada por terem aceitado. Obrigada a Felicidades nós, para ti. que corra tudo bem e até um dia destes. Até breve. Tá? Obrigada.